instante, os direitos, deveres e garantias dos cidadãos são notícia em cada canto do planeta. A aplicação das leis em países de todo o mundo, as decisões mais importantes, é o que vamos acompanhar a partir de agora no programa Cortes Supremas. Sejam bem-vindos ao Cortes Supremas. No programa de hoje você vai conhecer decisões importantes no Mercosul, as principais notícias das Cortes Supremas no mundo. Acompanhe comigo. A Corte Suprema do Paraguai utiliza a internet para conscientizar as crianças sobre seus direitos. Você sabe para que serve uma Constituição? É o que vamos ver na primeira reportagem da série sobre mudanças constitucionais na América do Sul e ainda a estrutura do Judiciário na Argentina. A partir de hoje, nas próximas 4 edições do Cortes Supremas, você acompanha um balanço dos casos de destaque que passaram pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre deste ano. Começamos com o julgamento da Raposa Serra do Sol. Mais de 1.700.000 hectares localizados no estado de Roraima, uma área que corresponde a 12 vezes a cidade de São Paulo. Na fronteira com a Guiana e a Venezuela, a região abriga 19 mil índios de 5 etnias. Estamos na reserva indígena Raposa Serra do Sol, que foi palco de conflitos entre índios e arrozeiros, o que resultou em intervenção da Polícia Federal. Em 1998, os indígenas da região receberam a posse permanente do território por meio da Portaria 534 do Ministério da Justiça. Em 2005, o presidente Lula da Silva homologou a demarcação contínua da reserva, ou seja, os não-índios deveriam deixar a área. Os agricultores se recusaram a sair do local e sugeriram que a terra fosse dividida em diversas reservas. 2 senadores de Roraima entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o processo de demarcação. A discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal. Pela primeira vez, um indígena falou na tribuna da Corte Suprema do país. Já nos tiraram a sede do município de Normandia. Já tiraram um pedaço no julgamento em 2005. Da sede do município de Iramutã. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã, como ficará isso? Os ministros visitaram a região e conversaram com índios e agricultores. A decisão final veio em março deste ano, na 4ª sessão do julgamento. 10 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor da demarcação contínua da reserva, mas com ressalvas. Entre elas, o reaproveitamento de recursos hídricos, energéticos e minerais dependem da aprovação do Congresso Nacional. As Forças Armadas e a Polícia Federal podem atuar na área e não precisam consultar previamente os índios. Áreas já demarcadas não podem ser ampliadas. Com a decisão, arrozeiros e outros agricultores foram obrigados a deixar suas fazendas. O julgamento sobre a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol foi histórico. Além da participação indígena em todo o processo, o novo modelo de demarcação de terras foi estabelecido no Brasil. Nós não estamos apenas decidindo este caso, nós estamos pela primeira vez fixando uma orientação para a questão da demarcação com todas as suas implicações. O julgamento da Raposa Serra do Sol é um marco histórico importantíssimo ao longo desses mais de 500 anos da história do Estado brasileiro, da construção do Estado brasileiro. Nós entendemos que a possibilidade que os índios tiveram de debater, inclusive representados por seus advogados, dentre eles uma advogada indígena, de debater sobre os seus direitos na Suprema Corte do país, isso marca para o nosso tempo uma história muito importante na vida do povo brasileiro. Referendo constitucional na Bolívia, no Equador e na Venezuela. Desde o ano passado, as reformas constitucionais se tornaram prioridade nesses países da América do Sul. Para compreender que mudanças foram essas, você acompanha a partir de hoje uma série de reportagens especiais sobre o tema. Mas para que serve uma Constituição? É o que vamos ver na primeira reportagem da nossa série Mudanças Constitucionais.
ela já foi motivo para discussões, lutas e até mesmo guerras. Na América do Sul, esteve em evidência recentemente, quando alguns países iniciaram o processo de modificação do seu texto. Mas você sabe o que é uma Constituição? A Constituição é uma reunião dos princípios fundamentais, das leis maiores que devem reger uma nação. Que leis maiores são essas que têm que constar da Constituição? A organização do Estado, a definição da nação, as relações do Estado com o indivíduo, as relações entre os indivíduos, os direitos e garantias individuais, os direitos das minorias. A origem das constituições no mundo é incerta. Na América do Sul, elas foram escritas conforme os países declaravam a independência e tiveram como inspiração textos constitucionais da Alemanha, Espanha e Portugal. O objetivo, então, era limitar o poder dos estados. Hoje, o texto constitucional estabelece também metas, objetivos, direitos e deveres. É a lei de todas as leis. Não só limita o poder do Estado, mas também traz direitos fundamentais para os cidadãos e regula quaisquer outras matérias que o povo considere importantes de serem tratadas numa lei mais formal, numa lei mais garantida, que é a Constituição. Mas como mudar uma Constituição? Cada Carta Magna estabelece as suas regras. Podem ser usadas desde emendas constitucionais que fazem modificações pontuais até o estabelecimento de assembleias constituintes para elaborar um texto completamente novo. Só no Brasil já foram promulgadas 8 constituições. Já o Equador está hoje no seu 20º texto constitucional. Em alguns países, independente da reforma, a consulta direta ao povo é obrigatória, mas toda mudança deve refletir um anseio da população. A Constituição, ela reflete, em grande medida, os valores, as experiências de um povo. Então, ela reflete, em alguma medida, a questão religiosa, a questão cultural, as tradições. E é hora de navegar. O Congresso dos Deputados da Espanha aprovou um projeto que modifica a lei orgânica do Poder Judiciário. Entre as principais mudanças está a limitação do princípio da jurisdição universal. De acordo com a nova norma, o judiciário do país só pode perseguir casos de genocídio e contra a humanidade quando existam vítimas espanholas, o caso tenha vínculo relevante com a Espanha ou o suspeito se encontre em território espanhol. A decisão foi duramente criticada por grupos de direitos humanos, que consideram que a limitação da jurisdição internacional terá consequências graves para o direito internacional e a luta contra a impunidade. Com base no princípio da jurisdição universal e na defesa do respeito aos direitos humanos, o Judiciário da Espanha conseguiu, na década de 90, abrir casos sobre crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar na Argentina e no Chile. Com a nova regra, é possível que sejam anulados os processos de violação de direitos humanos que a Espanha persegue em Guantánamo, no Tibete, em Israel e em Ruanda. A seguir, vamos conhecer a estrutura do Poder Judiciário na Argentina.